Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à nossa aula de ética do nosso projeto da Escola Estadual Professor Manuel Herculano. E na aula de hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre o tema, tentando conhecer o que seria um princípio ético, né? Já tentando ver a diferença entre ética e moral e fazendo aquilo que a ética sempre nos pede, que é refletir. Vamos lá! Para início, nós temos aqui uma tirinha, né, de Calvin e Hobbes, muito comum, né? E aí, que justamente traz na sua essência essas historinhas sempre algum conflito ético, alguma situação que exige, que pede a questão do raciocínio. Então, Calvin diz o seguinte: as pessoas parecem esquecer que tem outros tentando viver no mesmo planeta que elas. As pessoas parecem esquecer que tem outros tentando viver no mesmo planeta que elas. Perceba que aqui, nessa fala de Calvin, desse personagem, nós já temos aqui uma abertura para pensar que viver em comunidade significa a gente olhar não somente para a nossa individualidade, para os nossos desejos, para as nossas aspirações, o que a gente pensa ser o certo, mas sim pensar sempre de uma forma coletiva. E pensar de uma forma coletiva muitas vezes significa abrir mão daquilo que nós consideramos também ser uma atitude certa, muitas vezes. Então, essa crítica aqui de Calvin diz respeito justamente a essa necessidade de entendermos que devemos viver num planeta com uma coletividade, né? Que nós vencemos enquanto coletividade, que nós somos um todo, né? Então, seria essa primeira ideia aqui. Na sequência, é importante lembrar que seria um erro pensar que, desde sempre, os homens têm as mesmas respostas para algumas questões que nos inquietam. Com o passar do tempo, as sociedades mudam e também mudam os homens que as compõem. Ou seja, há princípios, há valores, há questões culturais que variam de acordo com o tempo. Ou seja, assim como a sociedade se moderniza, como os nossos comportamentos mudam, muitas vezes também a nossa forma de olhar para algumas situações também muda completamente. Nós temos uma palavra em alemão chamada Zeitgeist. Zeitgeist significa o espírito de uma época, ou seja, a forma que nós interpretamos a realidade, o pensamento do homem. Então, por exemplo, o espírito pós-moderno, essa forma de nós entendermos a realidade hoje, é muito diferente, por exemplo, do espírito do pré-guerra, digamos assim, Segunda Guerra Mundial, durante a guerra, principalmente o pós-guerra, que aí veio depois outros conflitos, por exemplo, também como a Guerra Fria. Então, o Zeitgeist, esse espírito de uma época, faz justamente com que a gente observe a realidade e nós a interpretamos de acordo com algumas tendências ideológicas. É importante lembrar que o termo ideologias, ou seja, o conjunto de ideias, o conhecimento das ideias, visto que a palavra logia significa conhecimento, as ideologias são justamente essas ideias que norteiam grandes ações humanas. As ideologias são aquilo que nos fazem ser quem nós somos, enquanto indivíduo e enquanto sociedade. Na sequência, nós tivemos o seguinte questionamento na outra aula. É ou não ético roubar um remédio cujo preço é inacessível para salvar alguém que sem ele morreria? Colocado de outra forma, deve-se privilegiar o valor da vida, salvar alguém da morte, ou o valor da propriedade privada, por exemplo, não roubar? Eu fiz esse questionamento em todas as turmas de ensino médio e nós tivemos várias respostas. Por questões de ética, que eu não tinha conversado com vocês, não tinha falado, não tinha pedido para expor as respostas de vocês, eu vou dar aqui pelo menos a conclusão. A maioria dos alunos que respondeu a este questionamento afirmou que sim, que numa situação como essa, roubar não seria errado, ou pelo menos que roubar seria a atitude mais viável a ser feita. Afinal de contas, deve-se preservar a vida. Então, o valor de uma vida está acima do valor de um bem. Então, por exemplo, o roubo do medicamento seria justificado porque está em jogo uma vida. No entanto, pouquíssimas pessoas, eu não fiz um percentual, mas eu posso dizer que mais ou menos digamos, de 100%, mais ou menos a 15%, 15% das pessoas responderam que não, que isso é errado, que é antiético, e aí é difícil, de até certa forma, justificar essa opinião. Primeiramente porque nós temos esse conceito que a vida tem um valor inestimável, então a vida é em primeiro lugar.
Só que é preciso pensar que quando nós tomamos a atitude de roubar o medicamento para salvar a vida de alguém, nós estamos colocando, de uma certa forma, o nosso princípio, a nossa moral, a nossa necessidade à frente do outro. Ou seja, se o medicamento é caro, né, isso significa dizer que o processo de produção dele custou também, custou um trabalho. Né? Então, e se nós pensarmos do ponto de vista, por exemplo, do dono da farmácia? E se nós nos colocássemos, por exemplo, usando o ponto de vista da pessoa, dos responsáveis que manipularam, que fizeram o medicamento? Será que essas pessoas teriam a mesma resposta que nós? Mesmo se fossem elas próprias ou alguém delas que estivesse em perigo e precisaria se roubar o remédio por falta de recursos para salvar a vida? Fica o questionamento. Fica o questionamento. Mas o que é importante lembrar é que em uma situação como essa é preciso ver os dois lados. Sempre é preciso ver os dois lados. Ver os dois lados significa tentar enxergar o ponto de vista do outro, tentando compreender a sua atitude, o porquê da sua atitude, o porquê da sua reprovação, o porquê que a pessoa, no caso, roubaria ou não esse remédio. É mais provável você ter pensado que sim, né? E roubar nesse caso é importante, porque a propriedade privada tem menos valor do que a vida. Mas aí também fica o questionamento. E se o remédio fosse seu? E se você fosse dono da farmácia? E se você, que sabe todo o custo, todo o processo que demora para se produzir esse medicamento, até que ele chegue na farmácia, todas as despesas envolvidas, você continuaria com o mesmo pensamento? É preciso sempre refletir pensando pelos dois lados. Vamos ver a próxima situação. Assim, um exemplo muito claro desse tipo de dilema, nós chamamos isso de dilema, que são justamente essas ideias, essas coisas que nos perturbam. Na Grécia Antiga, por exemplo, a existência de escravos era perfeitamente legítima. A palavra legítima significa legal, ou seja, está dentro da lei. As pessoas não eram consideradas iguais entre si. E o fato de umas não terem liberdade era considerado normal. Hoje em dia, ainda que nem sempre respeitados, os direitos humanos impedem que alguém ouse defender explicitamente a escravidão como algo legítimo, ou seja, algo que deve ser legalizado, algo que seja legal. Então é preciso lembrar que, como foi falado anteriormente, o espírito de uma época, a forma de pensar grega naquela época, no caso a Grécia Antiga, via a escravidão de uma forma muito diferente da que nós vemos hoje. Hoje não se justifica mais a escravidão. E isso é fruto de muito trabalho, inclusive da própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, tema que falaremos daqui a pouco e mais profundamente nos nossos próximos encontros. Portanto, ser escravo, possuir escravo, maltratar escravos era algo perfeitamente normal. É importante lembrar a diferença de algo ser normal e algo ser comum. Quando nós dizemos que algo é comum, quer dizer que é cotidiano, que está sempre presente. Já que é normal, quer dizer que é normalizado, ou seja, que as pessoas aceitam. Então, há diferença entre o comportamento comum e há diferença entre o comportamento normal, ou seja, normalizado. Então, a palavra normal já aponta justamente para uma ética. Sempre uma ética coletiva, ou seja, um pensamento, esse raciocínio, essa forma de entender essa realidade e aceitar algum princípio, aceitar algum fato, né, sobre ele sem questioná-lo, tendo como normal. Então, hoje, devido justamente, nós vivemos o período já da abolição, a escravidão já foi abolida em grande parte do mundo, né, na maior parte do mundo, na verdade. Falo assim porque ainda há, de acordo com determinadas óticas, ainda regimes de escravidão modernos, ainda existem regimes de escravidão modernos, mas hoje a escravidão é um tema muito inaceitável. Inclusive pessoas que trabalham em regime de escravocrata. Eu trouxe aqui o artigo número 2 e o artigo número 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Contextualizando, a Declaração universal significa para todos o universo. Direitos humanos são princípios éticos, ou seja, são princípios que podem ser e devem ser aplicados a todo ser humano, independente da sua cultura, independente do país, independente da religião. São princípios que beneficiam, que falam para toda a raça humana. Inclusive, é importante lembrar que a sociologia hoje já entende que só existe uma raça no mundo, a raça humana.
É importante lembrar disso porque, em um contexto da Segunda Guerra, nós tivemos aí na narrativa o momento e o pensamento na época era que haviam determinadas raças e uma raça era superior a todas as outras. Portanto, para que essa raça aqui de cima, imaculada, não fosse revestida ou não fosse, digamos, visitada ou infiltrada por valores sujos de raças inferiores, essas raças inferiores deveriam ser aniquiladas. Estou falando dos judeus e outros grupos étnicos. Então, é importante lembrar mais uma vez que raça só existe uma, a raça humana. Porém, nós temos hoje vários grupos étnicos. É importante lembrar sempre desse detalhe. Então, enfim, o direito universal do homem, os direitos universais humanos, né, inscritos após a Segunda Guerra, é justamente uma forma de garantir os direitos fundamentais a qualquer morador humano deste planeta. E aqui, sobre esse tema, falando da escravidão, eu trouxe 2 artigos e nós vamos lê-los agora. O artigo número 2 diz o seguinte: todo ser humano tem a capacidade para gozar dos direitos e das liberdades estabelecidas nesta declaração. Todo ser humano, todos eles, sem distinção de qualquer espécie, seja distinção de raça, de cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional e social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Não será também feita nenhuma distinção fundamentada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertence a uma pessoa, que se trata de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, que é sujeito a qualquer outra limitação de soberania. E, por fim, o artigo 2, todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Então, essa garantia desses direitos, que todo, independente de qualquer outro fator, sem ressalvas, já nos mostra esse princípio ético que deve ser aplicado para todos: direito à liberdade, direito à vida, direito à segurança pessoal, que nos é garantido por lei. Estamos falando aqui, novamente, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O homem vive em sociedade, convive com outros homens e, portanto, cabe-lhe pensar e responder a seguinte pergunta: como devo agir perante os outros? Como devo agir perante os outros? Esse questionamento aqui nos refere especificamente à fala de Calvin. Como que eu devo agir perante os outros, já que eu sou um ser social que vivo em sociedade? Dessa forma, trata-se de uma pergunta fácil de ser formulada, porém difícil de ser respondida. Então, essa é a questão central dos estudos da ética e da moral. Então, os estudos da ética e da moral vão se debruçar sobre esse tema. Como que eu, e quando eu falo eu, estou falando do indivíduo, que tem a minha própria subjetividade, minha própria individualidade, minha própria visão do mundo, como que eu devo agir, nós estamos falando de ação, perante o outro, sabendo que, embora eu seja um indivíduo, mas eu sou um indivíduo coletivo. Eu sou parte de um todo. Eu vivo em sociedade. Na sequência, é preciso lembrar, grosso modo, as diferenças básicas entre a ética e a moral, para iniciar a conversa. A ética lida com o certo e o errado, assim como a moral. Então, os dois têm esse ponto em comum. Modo social de agir, lembrando social em sociedade junto com o outro, implica no consenso e na adesão da sociedade, ou seja, vendo todo. Há um consenso, há um entendimento geral social, isso é um princípio ético. Já o princípio moral é adquirido e formado ao longo da vida, através de experiências. Ou seja, a moral então pode ser algo mais individual, algo mais subjetivo nesse pensamento aqui. Sobre normas e regras sociais, a ética é guiada pela cultura da sociedade. Já as normas e regras são mais pessoais, já que a moral é mais guiada pela consciência. Em relação ao coletivo, a ética é sempre a ideia do coletivo, que se constrói a partir do consenso de várias morais. Já a moral, nós podemos dizer que é algo mais individual, porque é justamente isso que fundamenta a ética do indivíduo.
Então, moral e ética, às vezes, são palavras empregadas como sinônimos, conjunto de princípios ou padrões de conduta. Porque, de uma certa forma, embora a ética seja uma para todos os indivíduos, que vem do grego ethos, que significa teto, né? Então, para todos os indivíduos, por exemplo, os direitos fundamentais do homem são princípios éticos e não morais. Por quê? Porque eles são princípios que são válidos para todas as sociedades. Já princípios morais são questões culturais, são costumes que são próprios de uma determinada sociedade. Portanto, podem ser inaceitadas ou mal compreendidas ou vistas como erradas em outra sociedade. Na sequência, nós temos aqui uma historinha, uma crítica, uma tirinha. Vou levar um ambiente de livraria, e aí o livro vou levar a ética como valor inalienável, ou seja, não pode ser debatido, não pode ser, vamos dizer, levada para um segundo caso, mais um em si. E também a ética não se compra, e também esse é a ética e a honestidade. Então ele vai no livro, na parte de filosofia, pega esses 3 livros, a ética com valor inalienável, a ética não se compra e a ética e a honestidade. Ele chega para o caixa e diz, aqui está meu cartão de professor de ética da universidade. Né? Ele é professor de ética da universidade, tem um cartãozinho. Aí o que ela diz? Ok, sendo assim, já que você é professor de ética da universidade e tem um cartão, você ganha 50% de descontos nos livros de ética. Mais na frente, ele fala, thanks, obrigado, falsificar sua carteira de professor de ética me rendeu ótimos descontos. E aí o professor diz, né? Se precisar, também tenho de advogado. Também tenho um cartão de advogado. Então veja aqui mais uma vez que, pensando no indivíduo, no benefício próprio, no benefício individual, o cidadão burlou um princípio ético de não roubar. Então ele pode até justificar, e por mais que ele cause essa justificativa, a verdade é, ele burlou, ele não respeitou um princípio moral, né? Ele usou a falsidade ideológica, se passando por alguém para obter desconto. E a crítica, o paradoxo é justamente que ele se faz um professor de ética e compra livros de ética, né? Que é justamente essa disciplina que nos ensina a refletir, a pensar esses tipos de situação. Então aqui, não é, de uma forma bem humorada, nós temos então esse paradoxo que a gente vê se desenrolar em diversas esferas da sociedade e de diversas formas. Por fim, como atividade de casa, após assistir e compreender o que foi passado nesse vídeo, você vai fazer um comentário sobre as discussões, sobre algum ponto tratado aqui. Vale lembrar que você pode rever, você pode acrescentar algo, você pode dizer o que entendeu sobre ética e moral, pode também dar o seu ponto de vista sobre alguma das situações citadas, alguns dos cartoons, visto que esse PDF vai ficar também disponível junto a esta atividade. Por hoje é só, espero que você tenha aprendido, que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau!